Bom dia, vamos dar continuidade no nosso conteúdo. A gente vai começar a estudar hoje a função chamada função do segundo grau, também conhecida por função quadrática, tá? Algumas características dessa função é bem semelhante à função que a gente estava estudando, a função do primeiro grau. A primeira característica que é semelhante é a questão do nome. A função que a gente estava estudando, ela era a função y igual a x mais b. Ela era chamada do primeiro grau porque o maior expoente do x era 1, não é isso? E as letras a e b são os coeficientes, né? Angular e o linear. Essas duas letras representam números reais, não é isso? O domínio dessa função, da primeiro grau que a gente estava estudando, domínio são os valores de x, eram todos reais. Os valores do conjunto imagem, que se refere ao y, também eram todos reais, não é isso? Nessas características, a função que a gente vai começar a estudar hoje também é muito semelhante, porque a função que a gente vai estar estudando, numa explicação bem simples, de uma forma que vocês possam entender, ela é definida desse formato aqui, ó, desse formato, ax ao quadrado mais bx mais c. Nessa função, o domínio que se refere aos valores de x também são os números reais. A imagem que se refere a y também são números reais, igual na função do primeiro grau. Essa função ela é chamada do segundo grau, por quê? Porque o maior expoente do x é 2. Aqui é o maior, porque aqui eu tenho x com expoente 1 e aqui eu tenho x com expoente 2, né? E esses números representados pelas letras A, B e C são o quê? São todos números reais. O que está querendo dizer, então? Que no lugar do A, do B e do C, pode ter qualquer tipo de número. Só o A tem uma restrição. O A não pode ser 0. Vamos pensar juntos. Por que o A não pode ser 0? Se eu colocar um 0 aqui, ó, a gente já aprendeu que o X é um número, né? Tanto é que ele é representado, todos os números reais podem assumir o valor de X, não é isso? Se aqui for um 0 e eu multiplicar pelo X que representa um número, não vai dar 0? A gente não sabe que todo número multiplicado por 0 não dá 0? Então, no caso, se o A for 0, o que vai me sobrar? Vai me sobrar só isso aqui, ó, bx mais c, que nada mais é do que a função do primeiro grau. Então, no caso, o que diz a definição da função quadrática? É uma função que é definida de reais para reais, ou seja, o domínio é real, a imagem também é real. Os valores de x são reais, os valores de y, consequentemente, também serão reais. Por quê? Função. Sempre que se fala em função, alguém está em função de outro, né? Quem que está em função de quem? O y está em função do x. Por que o y está em função do x? Por que o y é a função de x? Porque para que o y exista, ele depende de um valor de x, tá? Então, no caso, o que é a função quadrática? É uma função que é definida de números reais para números reais, sendo f de x, ou seja, a função de x, y, que vai ser igual a quem? A x ao quadrado mais bx mais c, com a, B e C, representando os números, são todos reais. E o A diferente de 0. Então, o que está dizendo aqui? O A, o B e o C, eles podem ser quaisquer números. Só o A que não pode. O A não pode ser 0, tá bom? O Y pode ser 0, o X pode ser 0, mas o A não. Porque se o A for 0, eu não tenho a função aqui. Não é isso? No caso, eu falei que o x pode ser 0, porque quando a gente vai construir o gráfico, né, a gente atribui o valor x 0, né, para descobrir o coeficiente, esse coeficiente c, né, eu vou explicar isso mais na frente, tá bom? Então, no caso aqui, a gente tem alguns exemplos de funções quadráticas. Por que todas essas funções a gente pode dizer categoricamente que são funções do segundo grau? Porque eu tenho o expoente 2 aqui, ó, 2x ao quadrado. Como eu não tenho nenhum x com expoente maior do que 2, eu posso afirmar que essa aqui é uma função do segundo grau. Aqui,
x ao quadrado, x sem expoente. Então, o maior expoente do x também foi 2. Aqui, ó, aqui eu tenho uma função completa, aqui eu tenho uma função incompleta, tá faltando um termo, e aqui é uma função do segundo grau. O maior expoente do x é 2, incompleta, porém é do segundo grau. Então, no caso, o que caracteriza uma função do segundo grau é o expoente do x, ou seja, para ser do segundo grau, o maior expoente do x tem que ser 2, não pode ser 3, tem que ser 2, tá? Não pode ser 1 e nem 3, tem que ser 2, tá bom? E assim, nessa função é de extrema importância a gente saber identificar ou diferenciar os coeficientes, o A, o B e o C. Por quê? A gente vai estar trabalhando com fórmulas que vão estar todas em função dessas três letras, ou seja, as fórmulas vão ser feitas através desses três coeficientes, tá? E sem falar também que esses três números, esses três coeficientes, que no caso, os números que acompanham as letras, a gente chama de coeficiente. Esses três coeficientes nos dão muitas informações, tá? Quando a gente fala na representação gráfica. Então, no caso, como é que eu posso diferenciar o coeficiente A do B e do C? Aqui a gente grifou a parte que é mais interessante, tá? Mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Então, no caso, a função é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aqui tá numa ordem, A, B e C, só que isso aqui não é uma regra. A função pode vir toda trocada. Vira o C aqui, o A aqui e o B aqui. Não é isso? Então, a gente precisa identificar e diferenciar esses números. O A não é quem vem primeiro. O A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, o coeficiente A é quem? Vai ser o número que vai estar junto do x ao quadrado. O B, quem que é o número B? O número B é o número que está com o x, não é isso? Então, ó, A acompanha x ao quadrado, B acompanha x e o C fica sozinho. Então, de novo, ó, A acompanha x ao quadrado, B acompanha x e o C fica sozinho. Aí aqui nos exemplos, o primeiro exemplo pediu o quê? Pediu para a gente identificar os coeficientes A, B e C, não é isso? Então, no caso aqui, ó, se eu fosse fazer uma comparação, aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu pegasse essa escrita que eu acabei de fazer aqui de cor de rosa e colocasse em cima da escrita que já tá, da escrita do papel, como é que ficaria? O A ia ficar em cima do 4, o B ia ficar em cima do menos 3 e o C ia ficar em cima do 6. Só que a gente não pode identificar esses coeficientes pensando dessa forma, tá? Porque pode ser que eles venham trocados. Aqui não tem nenhum exemplo deles trocados, mas muitas vezes vem. A posição pode vir trocada, né? Então, no caso, quem que é o coeficiente A? É o número que acompanha x ao quadrado. Então, quem está com x ao quadrado? É o 4. Quem que é o B? É o número que acompanha o x sem expoente. Quem que é o C? É o que fica sozinho. Aqui na letra B, aqui a gente tem 1x ao quadrado mais 4x menos 6. Qual que é o número que está acompanhando o x ao quadrado? 1. Quem está acompanhando o x? 4. E o C, é o que fica sozinho, quem que é? Menos 6. Na letra D, A, B e C. Qual que é o número que está com o x ao quadrado? Aqui a gente tem 1x ao quadrado, então o número que está com ele é 1. Então, o A é 1. A gente tem um termo com x aqui? Não tem, então quer dizer o quê? Que ele é 0. O B pode ser 0? Pode sim. O A que não pode. Qual que é o número que está sozinho? Menos 9. Na letra D, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Qual que é o número que está com o x ao quadrado? É o 6, ó, 6x ao quadrado. Quem está com x? Menos 2. A gente tem número sozinho? Não tem, então eu penso que ele é 0. O C pode ser 0? Pode. O C e o B podem ser 0. Só o A que não pode, tá? O último exemplo pediu para a gente identificar
com o x ou identificar as funções que são do segundo grau, não é isso? Então, no caso aqui, na letra A, x ao quadrado menos 8x. Ó, eu tenho expoente 2, não tenho? Esse x aqui tem expoente? Não tem, então essa daqui ela é uma função do segundo grau. Na letra B, eu tenho uma função, só que ela não está pronta. Eu tenho uma multiplicação aqui, não tem? Então, primeiro eu preciso resolver essa multiplicação. Então, vamos ver aqui. A letra B. X mais 1 vezes x menos 2 menos x ao quadrado mais 4x. Aqui a gente vai fazer aquele chuveirinho, que a gente está multiplicando dois binômios, não é isso? Então, ó, eu vou multiplicar esse com esse com esse. Desse jeito, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes x, 1x. Mais com menos, menos 1 vezes 2, 2. O restante eu vou continuar, eu vou copiar igual. Menos x ao quadrado mais 4x. Aí, se a gente for observar aqui, mais um x ao quadrado com menos um x ao quadrado, quanto que vai dar? Vai dar zero. Então, ó, a função do segundo grau aqui já acabou, que é o que define a função, não é o expoente 2, então aqui a gente já cortou. Então, o que que sobrou? 4x menos 2x, 2x. Ó, somamos esse com esse. Mais um x. Tinha esquecido dele. Então, como é que ficou essa função aqui? 2x mais 1x, 3x menos 2. Não é do segundo grau. Porque a gente não tem o expoente 2. Então, a letra B não é. A letra C, 2 elevado a x. O expoente da função do segundo grau é x ou é 2? É 2, ele é chamada do segundo grau, porque o maior expoente do x é 2. Então, essa daqui não é e essa aqui também não é. Aqui a gente tem uma função exponencial, tá? Na letra D, de novo, eu não tenho uma função pronta, eu tenho que calcular. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Eu vou fazer o chuveirinho. 2x vezes 1x vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes menos 4, mais com menos, menos 2 vezes 4, 8x. Mais x menos 3. Então, ó, y vai ser igual a quem? 2x ao quadrado, porque eu não tenho outro termo com x ao quadrado para poder somar. Menos 8 com mais 7, com mais 1, vai dar menos 7. Chegamos nisso aqui. Isso aqui é uma função do segundo grau? É uma função do segundo grau, ó, o expoente do x. Então, a letra A e a letra D representam funções do segundo grau, tá? Pessoal, na próxima aula vamos fazer exercício sobre essa introdução, tá? Porque essa questão aqui dos coeficientes é muito importante que a gente saiba diferenciar eles, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.